A preparação encerrada para o duelo diante da Chapecoense. Novo atacante chegando nesta quarta-feira, vem emprestado por mais um clube da Arábia Saudita. O primeiro dia de Lúcio Rodrigues na Toca da Raposa 2, chegada de Wesley. Cruzeiro desistindo de Brian Rodrigues, vai ao mercado buscar uma outra opção? Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos. Cruzeiro fechou a preparação. Duelo nesta quarta diante da Chapecoense. Vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E aí, vamos ver o que vai fazer o técnico Arthur Jorge em termos de escalação, sabendo que ele só define o time no dia do jogo na pré-eleição, mas claro, vai com o que tem de melhor. O Cruzeiro não pode ficar fora, com todo respeito à Chapecoense, o Cruzeiro não pode ficar fora das quartas de final da Copa do Brasil. Uma expectativa aí de público na casa dos 30 mil torcedores e vamos acompanhar como essa equipe vai se comportar em campo, precisando da vitória a todo custo para este duelo diante da equipe do técnico Rafael Lacerda, e aí que é o técnico da Chapecoense, e o Cruzeiro do Arthur Jorge de olho nesta classificação. O Cruzeiro que ainda não terá o Neisser, a gente já tinha trazido essa informação já há um tempo. O Neisser teve uma lesão muscular, vem fazendo tratamento, mas ainda não está pronto para voltar ao time. Deve precisar aí de mais alguns dias de recuperação. Vamos lá sobre as informações de mercado. O Cruzeiro, ele acertando a contratação do João Costa, vai chegar nesta quarta-feira, fazer os exames médicos e assinar contrato. Jogador de beirada, é canhoto, 21 anos. É uma contratação de scout, né? Informação é que tem o aval do técnico Arthur Jorge, que aprovou o nome e aí empréstimo até o meio do ano que vem, com uma opção de compra de 5,5 milhões de euros. O jogador vai chegar, como eu disse, nesta quarta-feira, fazer os exames médicos e assinar contrato. Vinha participando normalmente da pré-temporada no clube dele, o Al-Ettifaq, que é o clube da Arábia Saudita, que pagou 9 milhões de euros a Roma para contratar o João Costa, atacante de beirada. O Wesley chegaria nesta quarta, mudou um dia, chega na quinta-feira, e aí vai fazer os exames médicos também e assinar contrato. Os três serão inscritos pelo Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Libertadores. O Lúcio Rodrigues, inclusive, chegou no início da madrugada, já esteve hoje na Toca da Raposa 2, fazendo ali toda a avaliação, expectativa de ser anunciado ao longo desta quarta-feira, no mais tardar na quinta, quando vai assinar contrato de empréstimo também até a metade do ano que vem e já vai passar aí a trabalhar no dia a dia na Toca da Raposa 2. Vamos ver se esses jogadores já possam ser aí opção para o final de semana, o duelo diante da equipe do Mirassol, o jogo no domingo às 11 horas da manhã, aí a retomada da Série A do Campeonato Brasileiro. São os três jogadores aí ofensivos para o Cruzeiro neste momento. O Cruzeiro que hoje anunciou a desistência de Brian Rodrigues, uma informação até que a gente trouxe mais cedo. O Cruzeiro tinha enviado uma proposta ontem, 10 milhões fixos mais 2, 10 de dólares mais 2 de bônus. E essa proposta ela tinha validade até às 13 horas no horário de Brasília desta terça-feira. Só que o Cruzeiro comunicou a desistência antes e saiu do negócio. Eu sei que está todo mundo perguntando, o Cruzeiro vai utilizar esse valor que poderia ser investido aí na contratação do Brian Rodrigues para buscar um outro nome? A informação que a gente tem é que neste momento o Cruzeiro dá uma quietada aí no mercado, uma desacelerada. Os três reforços ofensivos que o clube trouxe, informação até todos com aval aí do Arthur Jorge, que gostou das movimentações. Vamos ver na prática como que isso vai acontecer. Então,
Não dá para falar que é uma janela fechada para o Cruzeiro, porque a gente sabe, né? Futebol, tudo é muito dinâmico, mas no momento a informação é que o Cruzeiro dá uma quietada no mercado. Ou seja, teve o interesse de fato no Brian Rodrigues, e aí, após a desistência, o Cruzeiro não deve fazer esse investimento em um outro jogador nesses próximos dias, porque o foco é ter reforço, ou era ter reforço, chegando em Belo Horizonte nesta semana para estar inscrito na fase de oitavas de final da Copa Libertadores, os jogos com o Flamengo. Se o cenário mudar, a gente traz a informação aqui. Mas, repito, hoje, internamente, o que eu ouvi é que o Cruzeiro dá uma quietada no mercado com a chegada desses jogadores para reforçar o time aí, pensando na sequência da temporada. Aliás, tem uma arte aí, Rafa, sobre os valores dessas contratações do Cruzeiro, pelo menos esses jogadores, o quanto já movimentaram no mercado, inclusive trio de reforços com o Lúcio Rodrigues, que já chegou, o Wesley disse, o Samuel chega quinta-feira, e o João Costa na expectativa do Cruzeiro já informar quando deve desembarcar em Belo Horizonte para realizar também exames. Até agora um investimento sem custo imediato, mas os 3 jogadores aí chegando por empréstimo, mas juntos já movimentaram mais de 370 milhões em negociações aí ao longo da carreira. O Wesley tem apenas 21 anos, foi negociado com o Al Nassr, saindo do Corinthians em 2024, 20 milhões de dólares, aproximadamente 110 milhões de reais, e ainda teve uma passagem por empréstimo pelo Real Sociedad. O Lúcio Rodrigues, outro jovem, 23 anos apenas, ele campeão mundial sub-20, inclusive, passou por Progresso e Liverpool, Montevidéu, os 2 times do Uruguai. Essa negociação, 13 milhões e pouco mais de reais, foi contratado pelo Bahia em 2024, cerca de 12 milhões de dólares, o que dá aí cerca de 65 milhões de reais, e vendido ao Neon em setembro de 2025, 20 milhões de euros, mais de 125 milhões de reais. O João Costa, outro jovem jogador, 21 anos, ele que fez base no futebol brasileiro, depois transferiu-se do Corinthians para Roma em setembro de 21, 75 mil euros, aproximadamente 475 mil reais. E aí no meio da temporada de 24, foi negociado da Roma, ou em julho de 24, né, que é o início da temporada lá, da Roma para o Al-Ettifaq, por 9 milhões de euros, quase 60 milhões de reais a cotação na época. Ou seja, perfis de jogadores jovens, mas com uma movimentação milionária já nessa mão. Sim, tipo, eu não posso chegar aqui agora e falar, porque eu pedi muito isso aí pro Cruzeiro fazer esses movimentos, e não ficar só, Pedro, me dá 10 milhões de euros, me dá 10 milhões de dólares, 15 não sei o que, 27, aí ninguém aguenta, né? Então, também acho que precisa de explicação nessa questão aí, fez uma proposta de 10 milhões e depois o rumo da história parece que mudou, pelo menos neste primeiro momento. Então, isso aí é um outro debate. Agora, achar essas opções aí, eu acho assim, negociações bem válidas. Não conheço o João Costa, tá? Tem as referências aí de quem acompanhou, mas um jogador que foi comprado por 9 milhões de euros, novo, que jogou em seleção de base de Portugal, jogou na seleção brasileira também, acabou indo para escolhendo ali, acho, Portugal, né? Se bem que eu acho que a principal ele ainda pode escolher, né? Quando joga em 2 assim de base. Eu acho que se jogou só na base, eu acho que ele ainda pode escolher. Quando se for para a principal, né? Pelo menos acho que é assim. Então, tem esse ponto aí de ter o potencial. O Wesley, acho que vai ajudar bem aqui, no momento que a gente precisa. E o Lúcio, que é o que eu mais gosto. Quando o Bahia contratou esse cara, ele estava arrebentando lá, todo mundo falava dele, né? E o Bahia trouxe, aí ali no Bahia viveu um bom momento, depois teve uma queda, pela idade também, né? Por movimentar muita grana assim, talvez sinta a pressão, mas eu acho que vai ajudar. O Lúcio, gostei muito do nome, me surpreendeu, inclusive. Quando a gente foi dar a informação lá, eu falei, poxa, e por empréstimo, cara, você não tá... Tudo bem, né? Nenhuma transação é de graça, né? Mas você tá trazendo os caras até o meio do ano que vem, se der certo, você negocia para comprar, e se não der, valeu a tentativa. E pro momento, não esperava tanto assim do Cruzeiro depois desses problemas médicos aí. Acho que o Cruzeiro consegue
boas opções. Faz algumas boas apostas e tomara que o Arthur Jorge consiga aí fazer essa turma render. Véio. Se eles já conseguirem entregar algo a mais aí dos que estão entrando aí e a gente não aguenta mais ver em campo, já tá valendo. Tecnicamente, a gente não sabe ainda o que está por vir com esses jogadores dentro do Cruzeiro, como vão se encaixar e tudo mais. Agora, eu falei isso aqui algumas vezes, da postura da diretoria no mercado que chega a me surpreender nessa janela. O início foi um pouco com o pé no freio, a gente estava um pouco ansioso, inclusive pelas chegadas. O Cruzeiro fez algumas movimentações pontuais, no caso do Rojas e também do Peck, e acaba acelerando essa situação de atacantes, é claro que por conta das lesões, tanto do Gabriel Peck como também do Sinisterra. Mas, ainda assim, a gente não tinha visto essa habilidade, por exemplo, de alternativas, de empréstimos, dentro de um orçamento que não necessariamente vai exigir um investimento de milhões e milhões de dólares, de euros no caso. Então, para mim já me surpreende um pouco nesse sentido e tecnicamente a gente vê o que ainda vai se apresentar dentro de campo, é claro, com esses 3 atacantes próximos da chegada. Agora, pelo menos, alternativas estão pintando aí, o Juan. Eu concordo com o Samuel, inclusive também o Lúcio é a contratação que mais me agrada, assim. E aí, além disso que você trouxe, eu fico pensando assim, é uma inventividade a partir de algumas coisas que não estavam dentro do esperado, né? Porque o Cruzeiro foi para um caminho, tinha feito um investimento um pouco mais atrás no Sinisterra, né, para ter o jogador ali mais, de forma mais tranquila aqui com a gente também. Veio o investimento do PEC e perde os dois. E aí o Cruzeiro precisa acabar sendo um pouco mais criativo no mercado, mas sabendo também que não ia ter aquele poder de investimento que teve em outro momento, né. E aí, assim, o que eu penso com relação a essa questão da grana que o Cruzeiro ia gastar no Brian, é que eu acho que assim, tem esse tipo de movimento, né, essas contratações por empréstimo, né, que vai ter a grana, mas não vai ser um investimento mais forte, e eu acho que tem esse investimento mais pesado ali para contratar um jogador. O Brian, apesar de tudo que envolve ele extra-campo, dentro de campo ele era um ótimo jogador e realmente parece que era um jogador que valia esse investimento mais pesado, mais bruto. E aí eu penso que o clube faz esses movimentos primeiro, mas eu acho que ele pode ainda ter no radar essa possibilidade de fazer um investimento mais pesado, talvez não para agora, né? Pensando também no longo prazo, que isso é importante, né? Mas pensando, quando for fazer de forma mais assertiva, que é mais ou menos o que a gente enxergava que seria com o PEC, por exemplo, ou até mesmo com o próprio Brian. E aí, talvez, entra naquele lugar que bate na ansiedade do torcedor, né? Muito torcedor estava querendo que já fizesse esse investimento agora, pensando no jogo do Flamengo. Eu entendo ele também, acho que seria importante, mas eu acho que assim, a gente já conseguiu reforçar a equipe, pensando pelo menos, imagina só, se esses jogadores não conseguirem chegar e já pegar a posição de titular de vez, a gente pelo menos espera que a gente tenha opções melhores, as opções que a gente estava tendo, que vinham entrando, e que dê um pouquinho mais de segurança e até tranquilidade para os jovens da base não terem que entrar com uma certa pressão maior de ter que resolver e solucionar um problema que talvez não caberia a eles agora, né? Mas eu acho que assim, a gente também tem que lembrar que temos que pensar no longo prazo. A gente tem que pensar também no todo. E aí, você observa esses movimentos, mais uma vez, jovens jogadores com possibilidade de comprar no futuro, jogadores com boa qualidade técnica, bom trato com bola, né? Eu acho que tirando o João ali, né, os outros dois ali já são jogadores que a gente já observou que tem essa situação. O João, eu acho que ele é mais uma aposta mesmo, de momento, né? Parece que é um jogador de força também, de beirada, mas pensando na situação como aconteceu a lesão do PEC, igual eu comentei, né? A gente, em certo momento, teria só o Arroio ali pelo aquele lado, com aquela característica de ser um canhoto ali, de levar para dentro e tal. E aí, se a gente precisasse de algum jogador, caso o Arroio não consiga render o que ele estava rendendo antes da parada, a gente talvez não teria essa opção, ou teria que explorar algum improviso, ou um jovem atleta da base também, que ia entrar nesse momento de pressão. Então, acho que tem esses pontos, sabe? Eu acho que tem que se pensar todos esses movimentos que foram feitos, todo o azar que a gente deu também, mas pensar que tem esse curto prazo, mas também tem um longo prazo que é importante, que, por exemplo, se a gente consegue ir bem nesse mês de agosto, a gente tem todo o ano para a gente poder competir, participar de competições, e ainda tem o ano que vem que a gente espera estar em outras competições, outras boas competições, como foi esse ano.